nessa manhã. Irmãos, vamos aqui fazer uma leitura em Êxodo 32. Essa passagem relata um episódio bastante conhecido, enquanto o povo está ainda no deserto, que é aquela construção de um bezerro de ouro, através de Arão, o sacerdote, motivado pelo povo. Enquanto Moisés demorava-se no alto do monte, o povo, sem paciência, realizou uma festa idólatra, construíram um bezerro de ouro para representar a Deus. E essa leitura, ela expressa claramente o pecado de Israel contra o segundo mandamento. É o que nós vamos olhar hoje, no dia do Senhor 35. Aqui nós lemos como não devemos adorar a Deus. E a segunda leitura é o Evangelho de João. Nós vamos ler o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e ele vai nos ensinar como devemos adorar a Deus. Êxodo 32, 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Agora vamos ao Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 4. Como adorar corretamente a Deus, nós vamos aprender no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. João 4, verso 19 a 26. João 4, 19 a 26. Assim diz: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Dia do Senhor 35, irmãos. Dia do Senhor 35. Nós vamos ler a explicação do segundo mandamento. Pergunta 96. E os irmãos respondem. Vamos até a 98. 96. Vou fazer a pergunta e a igreja responde. O que Deus exige no segundo mandamento? Que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de modo diferente daquele que Ele nos ordenou em sua palavra. 97. Só um instante. Noventa e sete. Então não podemos fazer nenhum tipo de imagem. Deus não pode nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servi-lo por meio delas. 98, irmãos. Quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para os leigos? Não, pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus. Ele não quer que o seu povo seja ensinado por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Amém. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o que é o culto? O que é que nós viemos fazer aqui hoje de manhã? E por que você está na igreja? Por que você atende ao chamado de Deus a cada domingo para se fazer presente no meio do seu povo? Meus irmãos, o culto do Senhor, culto solene, ele não é uma opção para o crente, não é algo que ele escolhe se ele vai querer ir ou não. Também não é um ato de recreação, não. O culto é, de fato, uma convocação solene do próprio Deus, para que nós nos encontremos com Ele a cada semana, uma vez por semana, para que Ele receba de nós a nossa devoção, a nossa adoração, mas também para que Ele fale conosco através da sua palavra. Nós não viemos aqui neste dia do Senhor para se divertir, para buscar os nossos interesses. Nós viemos aqui para servir a Deus, adorar o nosso Deus com alegria, sinceridade de coração e também com gratidão. Irmãos, o primeiro mandamento, Deus, Ele nos chama a adorar somente a Ele, não colocar nada ou ninguém acima e nem ao lado de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, perante a minha face. E no segundo mandamento ele diz à igreja: não farás para ti imagem de escultura. Ele aqui está nos chamando a adorá-lo segundo a sua palavra, e não segundo o nosso capricho humano. Infelizmente, irmãos, dos 10 mandamentos, talvez um dos mais esquecidos, ou negligenciados, ou até mesmo desprezados, e mal compreendido, tem sido o segundo mandamento.
E existem alguns motivos para isso. O primeiro deles é a confusão que se faz em juntar o segundo mandamento ao primeiro. Eu não sei se vocês sabem, a Igreja Católica Romana, que também usa essa Bíblia e mais alguns outros livros, eles têm Êxodo 20 e Deuteronômio 5, mas a forma como eles dividiram os mandamentos é totalmente diferente da nossa. O que é feito, como é que a Igreja do Papa dividiu os mandamentos? Da seguinte forma: o segundo mandamento que nós temos aqui, ele é um apêndice do primeiro, ele está ligado ao primeiro. E para se chegar ao número de 10 mandamentos, o último, não cobiçarás, foi dividido em 2. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, é um mandamento, e não cobiçarás a casa do teu próximo, o outro mandamento. E assim, irmãos, essa forma infeliz e equivocada de dividir os 10 mandamentos, fez com que esse mandamento ele fosse perdendo lugar e importância no meio da igreja. E as pessoas começaram a cair no pecado de usar imagens na adoração a Deus, ou até mesmo de outros santos, por meio de figuras e imagens criadas pelo homem. Mas o segundo motivo pelo qual esse mandamento ele é desprezado é que muitos cristãos modernos entendem que o Antigo Testamento, e especificamente a lei de Deus, ela não tem mais aplicação para a Igreja de Cristo hoje. Ela era algo específico para a nação de Israel e ela não se aplica à igreja hoje. Ou seja, o segundo mandamento ele não tem nada a dizer a nós hoje sobre o culto cristão. Mas isso é um erro, irmãos. Primeiro, é um erro em não entender a natureza da lei de Deus, os aspectos da lei de Deus. É claro que existe um aspecto civil, um aspecto cerimonial que se cumpriu em Cristo e que não se aplica hoje. Podemos até tirar ensinamentos e lições, por exemplo, dos sacrifícios, das cerimônias, mas nós não precisamos fazer as mesmas coisas. Mas a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, ele é a ética de Deus para a humanidade, em todo o tempo. Então são válidos para nós hoje, inclusive o segundo mandamento. Esse mandamento ele é importantíssimo, porque ele foi dado à igreja, não só a Israel, mas à igreja hoje, para nos proteger de cultuar a Deus de uma forma errada, de uma forma que provoque nele ódio. Como a gente viu há pouco na leitura de Êxodo 32. Então eu queria falar sobre isso, irmãos. O Senhor ele chama a igreja a adorá-lo da maneira correta. E para fazer isso nós temos que ver o que evitar em nossa adoração e como devemos adorar a Deus da maneira correta. Primeiro, o que não fazer, aquilo que deve ser evitado, como não devemos adorar o nosso Deus. O mandamento ele é claro e direto: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás e nem lhe darás culto. O nosso catecismo explica isso muito bem, dizendo que não podemos de maneira nenhuma representar Deus por imagem ou figura, e nem tampouco, a resposta 97, Deus nos proíbe fazer ou ter imagens para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. Então note que são duas coisas distintas: adorar as imagens ou adorar a Deus por meio delas, e também é pecado contra o segundo mandamento. É importante fazer, irmãos, uma distinção entre adoração de imagens, como acontecia nas falsas religiões pagãs ao longo da história da humanidade, e a adoração a Deus de uma forma errada. Veja, os povos antigos, pagãos, tendo as suas mentes e seus corações obscurecidos pelo diabo para não compreender a vontade de Deus, eles adoravam os seus falsos deuses por meio de imagens criadas por eles mesmos. Se você for ler sobre a cultura dos gregos, você vai ver que
como a idolatria imperava na cultura grega. Havia um Deus para cada necessidade humana. E também você vai ver povos que adoravam o sol como um Deus, que adoravam a lua, as estrelas como se fossem deuses. Então as nações ímpias ao redor do mundo, cegas pelo pecado, elas mudaram a verdade de Deus em mentira, deixando de adorar o Criador para adorar a coisa criada, as criaturas de Deus. Agora, o segundo mandamento, ele proíbe a adoração a Deus de um modo errado. Servir a Deus por meio de imagens é adorá-lo de forma errada. Veja, o Senhor pode ser até o alvo da adoração. O adorador pode ter até a boa intenção de estar prestando honras a Deus, mas a forma que ele está fazendo é proibida por Deus e abominável diante dos olhos de Deus. Quando Israel constrói aquele bezerro de ouro, eles não tinham a intenção de adorar um outro Deus, não. Eles queriam adorar Yahvé, o Deus que havia libertado eles do Egito. Eles têm Deus em sua mente, mas eles queriam algo visível, palpável, que eles pudessem ver, tocar, que representasse a presença de Deus no meio deles. E Arão fez aquela imagem, pegando todas as joias do povo, e o povo disse: aqui está, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. E o que é que Arão diz? Amanhã será festa ao Senhor, através da adoração do bezerro de ouro. Então, nesse aspecto aqui, Israel ele está pecando contra o segundo mandamento. Eles fizeram um culto segundo a imaginação deles, buscando servir a Deus por meio de um bezerro de ouro. Irmãos, essa história aqui, esse episódio aqui foi algo tão triste, tão lamentável, tão sério, tão grave em Israel, que o nosso Deus, como ele vai dizer também nesse mandamento, que ele é zeloso para punir o pecado do seu povo, ele vai de fato, muitos vão morrer. Você vai ler o restante do capítulo, você vai ver que muitos vão morrer por causa daquele episódio triste e lamentável do pecado de Israel contra o segundo mandamento. Mas aí surge a pergunta, irmãos: por que não devemos adorar a Deus por meio de imagens, coisas que podemos fazer, fabricar com as mãos para representar o nosso Deus? Sabe por quê? Primeiramente, porque as imagens, por mais belas e bem feitas que sejam, elas desonram a majestade de Deus, elas roubam a glória de Deus, elas não chegam nem perto daquilo que Deus é. Por isso elas não devem ser aceitas como a representação de Deus para ser usada na adoração. Entenda, irmãos, Deus, ele não proíbe a arte nas pinturas, nas esculturas, para que se fique no museu, no local de visitação, para as pessoas verem ali a obra de um artista. Isso não tem nenhum problema. As pessoas usar a arte através de pinturas e esculturas. Claro, de coisas criadas, não de Deus. Mas ele proíbe o uso dessas coisas para adorá-lo por meio delas. Primeiro, porque Deus é espírito, e ele não pode ser representado por imagens fabricadas pela imaginação corrompida do homem. O Criador não pode ser confundido, e muito menos comparado com qualquer criatura que seja. Isaías 40:18 diz assim, Deus dizendo: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Ele é majestoso, irmãos, Ele é altíssimo. Ele não pode ser representado por qualquer imagem que seja.
como o profeta Jeremias destaca aqui no seu livro, capítulo 10, quando ele diz assim, mostrando a grande diferença entre Deus e os ídolos. Versículo 5 de Jeremias 10. Os ídolos são como espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. E o verso 10, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. É este Deus majestoso que deve ser honrado por nós da maneira correta, como ele vai ensinar na sua palavra. Então veja, Israel, Arão, eles tinham a boa intenção de honrar o Senhor ao criar um bezerro de ouro. E no meio daquelas nações que circundavam ali Israel, os cananeus, o boi era símbolo de força e de poder. Então eles queriam algo que representasse o poder de Deus. Então vamos criar um bezerro de ouro, para dizer que foi ele quem nos livrou do Egito. Mas qual é o grande erro aqui? Veja, a boa intenção divorciada da obediência é abominável a Deus. Não basta ter a boa intenção. Eles tinham a boa intenção, eles queriam adorar a Deus. Mas a forma, o caminho, o jeito que eles escolheram, Deus tinha proibido. Eles já tinham recebido os 10 mandamentos aqui. Estava claro. Além disso, pense comigo, de forma lógica, irmãos. Como a imagem de um animal pode representar a grandeza de Deus, a sua sabedoria, a sua santidade, a sua justiça, o seu poder? Na verdade, aquela imagem que Arão fez, ela escondia, ofuscava a glória do Senhor. Também hoje não é diferente. É claro que quando a gente olha para esse mandamento, a gente pode olhar para a igreja romana e observar ali como, infelizmente, por ignorância de uma boa parte das pessoas, esse mandamento ele é desobedecido. Quando você vê, por exemplo, um crucifixo que representa o Cristo morto, escondendo a glória do Cristo vencedor e ressurreto. A gente pode observar, irmãos, que não somente há imagens do próprio Deus, de Cristo, mas também de santos, da Virgem. E por mais que muitos digam assim, essas imagens, elas apenas são usadas como meio de venerar, de honrar ou homenagear alguém, como você tem uma foto de um parente. Ou, como era dito na época da Reforma, e ainda hoje alguns dizem, é importante, é necessário ter essas imagens, porque há pessoas que têm dificuldade de entendimento. Aos leigos, eles precisam de algo que eles possam ver para compreender melhor. Mas como a gente leu na confissão, fazer isso é querer ser mais sábio do que Deus. Porque ele disse, não faça. Há outra forma de você me conhecer e me adorar, que é por meio da pregação viva do Evangelho, como a gente vai ver no final aqui da pregação. E é triste, irmãos, mesmo que as pessoas digam, não, é apenas para ajudar os menos instruídos,
é apenas para venerar, mas de fato, as pessoas honram, se ajoelham, se prostram, fazem suas orações a estas imagens. Mas eu queria chamar a atenção para nós mesmos. Nós precisamos olhar para nós. Perceba que esse mandamento aqui, assim como o primeiro, pode se tornar para nós uma tentação de dizer: não tenho problema com esse mandamento, não tem nada a ver comigo, eu não tenho imagens de escultura na minha casa, eu não sirvo a Deus de uma forma, por meio de coisas criadas. Irmãos, esse mandamento, ele é prático, ele é aplicável a nós hoje também. Como é que você pode pecar contra o segundo mandamento, mesmo não se prostrando diante de uma imagem de escultura? Primeiro, é quando nós queremos adorar a Deus do nosso jeito, e não segundo Ele ordenou na palavra. É quando nós queremos um culto segundo os nossos desejos, interesses, e não segundo os interesses de Deus. Irmãos, muitas pessoas hoje, nesse dia, estão indo à igreja, independente de qual seja a denominação. Hoje pela manhã, logo mais à noite, muitas pessoas estão indo à igreja. Mas qual é a motivação? Servir ao Deus das bênçãos, ou se servir deste Deus em busca de suas bênçãos? As pessoas estão interessadas em ir à igreja para servir, adorar, bendizer, engrandecer a Deus com alegria no seu coração, ou elas estão indo em busca do seu milagre e da sua vitória? Porque isso é pecado, sim, quando você quer realizar um culto segundo o seu desejo. Veja, nós pecamos, irmãos, contra o segundo mandamento quando nós queremos realizar um culto atraente. Vamos colocar coisas atrativas, coisas novas no culto, porque tem que receber bem os visitantes, eles têm que se sentir bem em nosso meio. Então vamos diminuir a pregação, até retirá-la, quem sabe, para colocar um show de um cantor gospel, ou uma peça teatral, ou um filme, ou um discurso de autoajuda, quando na verdade o culto é para glorificar a Deus. Não deve ser baseado na tradição humana, mas nos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. O pastor Josafá ontem, na palestra, ontem à noite, ele disse uma frase que ficou no meu coração, que o culto é de Deus para Deus, não é do homem para Deus, porque nós não temos nada de bom para oferecer a Deus, mas Ele tem que nos dar aquilo que é dele para ser novamente entregue a Ele em adoração. É de Deus para Deus, portanto não pode ser segundo a imaginação do homem. Segundo, pecamos contra o segundo mandamento quando pensamos em Deus do nosso próprio jeito. Não somente quando adoramos a Ele do nosso jeito, mas quando pensamos do nosso jeito. Quando criamos ideias de Deus que são distorcidas daquilo que a Bíblia diz acerca dele. Criar uma imagem mental de Deus que não corresponde à sua majestade revelada na Bíblia é pecar contra o segundo mandamento. Alguém pode dizer: olha, eu gosto de pensar em um Deus que criou todas as coisas, mas que se ausentou da sua criação, que deixou o mundo à sua própria sorte. Alguns pensam assim: Deus criou, mas agora é por conta do homem, ele não tem mais nada a ver com o mundo. Outros dizem: eu gosto de pensar em Deus apenas como um Deus que é amor, mas não um Deus de justiça, colocando um atributo contra o outro, quando Deus é tanto justiça quanto amor. Ou alguém diz: eu gosto de pensar em Deus como aquele que me deu livre-arbítrio para escolher o meu próprio destino, para que eu seja o autor da minha salvação. Irmãos, tudo isso não combina com o Deus da Bíblia, porque o que é que a Bíblia diz? Que Ele não somente é o Criador, mas o sustentador de todas as coisas criadas.
A Bíblia diz não somente que Ele é um Deus que nos amou a ponto de entregar o seu Filho por nós, mas também que Ele é um Deus santo, santo e santo, que castiga o pecado do homem. E a Bíblia também diz que esse Deus é soberano, não somente no controle da história da humanidade, mas também para conduzir pecadores à fé e à salvação. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas dele usar a sua misericórdia. Então, que tipo de Deus você tem na sua mente? Tenhamos cuidado, irmãos, para não criar um Deus segundo o nosso capricho, que pode ser manipulado por nós, mas que submetamos aquilo que a Bíblia diz acerca deste Deus, glorioso, soberano, provedor, e que nos ama em Cristo com amor eterno. Esse é o primeiro ponto. O que devemos evitar na nossa adoração a Deus. A segunda coisa que eu queria destacar nessa pregação é a forma correta, irmãos, de adorar ao Senhor. Perceba que cada mandamento da lei, ele tem um aspecto positivo e outro negativo. Deixe-me explicar aqui com o 8º mandamento. Não furtarás. Esse mandamento claramente está dizendo que a gente não tem, que é proibido a nós tirar aquilo que pertence a outra pessoa, seja de qualquer maneira que seja, por meio do roubo, do furto, mas que a gente não, Deus ali protege a propriedade de cada um. Mas ao mesmo tempo esse mandamento ele não só proíbe tirar o que é do outro, ele nos encoraja a usar o que nós temos recebido de Deus para abençoar outros. Esse é o lado positivo do mandamento. Não só tirar o que é do outro, mas usar o que Deus lhe dá para ser generoso com outros. Assim também o segundo mandamento. Ao mesmo tempo em que ele proíbe aqui não fazer imagens para adorar a Deus de maneira distorcida, ele também está dizendo a maneira correta, irmãos, de adorar ao nosso Deus. E eu queria observar com vocês aquilo que Jesus conversa com aquela mulher samaritana. Mas antes disso, perceba que já no Novo Testamento, no Antigo Testamento, o Senhor ele deixou muito claro que a adoração correta é aquela que é feita segundo aquilo que ele ordenou. Depois você pode ler em casa Deuteronômio capítulo 12. E você vai encontrar ali uma série de instruções de Deus dizendo como o povo devia adorar a Ele. Até detalhes. Por exemplo, Deus disse que o local da adoração seria um tabernáculo, uma tenda. E Ele disse como ela deveria ser feita. As cerimônias que os sacerdotes realizavam, tudo deveria ser feito conforme Deus ordenou. Os sacrifícios, as cerimônias. Então esse era o culto da igreja no Antigo Testamento. Depois foi para o templo em Jerusalém. É claro que tudo isso foi cumprido em Cristo. Você não precisa ir lá para Jerusalém, colocar sua mão no muro das lamentações para adorar a Deus no lugar certo. Não tem mais isso. Hoje você adora a Deus em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Então, como adorar a Deus da forma correta? Jesus ensina claramente, irmãos, naquela conversa com a mulher samaritana. Ele diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Havia um contexto de intrigas entre os samaritanos e os israelitas e os judeus, em relação ao lugar da adoração, a forma de adorar. Havia esse conflito entre eles. E naquele diálogo entre Jesus e a mulher, ele não só ensina àquela mulher que não é mais o lugar que importa, mas é a atitude do coração. Irmãos, a Bíblia ensina que a verdadeira adoração que agrada a Deus é aquela que é feita em espírito e em verdade. O que é que Deus está procurando em nós? Apenas pessoas que ocupam
os bancos da igreja, apenas pessoas que têm o nome de crente. Não, Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Primeiro, irmãos, adorar a Deus em espírito é uma adoração governada pelo Espírito Santo, que nos conduz a uma atitude de pureza de coração na presença do nosso Deus. Então não é o lugar que importa, mas é a atitude do adorador, o que está no seu coração. Adorar a Deus em espírito quer dizer adorar a Deus com um coração puro. Em outras palavras, com a motivação correta de glorificar o nome de Deus. Você precisa se perguntar cada vez que você se levanta no domingo: o que é que me leva à igreja? Qual é a minha motivação de acordar cedo, me preparar, ou até mesmo, como até o pastor Josafá falou ontem ainda, me preparar já no sábado à noite para vir à igreja? O que é que me traz aqui? Será que eu venho aqui para buscar interesses próprios, agradar pessoas, cumprir o ritual religioso da semana? Ou eu estou aqui porque eu quero glorificar, engrandecer e agradecer o Deus que me tirou da escravidão do pecado e me deu vida em Jesus Cristo? Irmãos, veja, o Senhor deu uma advertência séria ao povo de Israel no Antigo Testamento, e Jesus usou isso contra os legalistas do seu tempo, dizendo que se o nosso corpo está no templo, mas o nosso coração está longe do Senhor, nós estamos pecando contra o segundo mandamento. Não é importante estar apenas de corpo presente, mas em alegria, sinceridade, temor e tremor na presença do nosso Deus. Irmãos, quando você está aqui, a sua mente ela está voltada para Deus. Você está atento à palavra de Deus. Você canta com alegria no seu coração, com deleite na sua alma. Você invoca o nome do Senhor em oração com confiança. Porque não é apenas realizar mecanicamente a liturgia do culto, mas de fato está envolvido espiritualmente, sinceramente, nessa adoração. O Senhor conhece, irmãos, o nosso coração. E Ele deseja que nós o adoremos dessa forma, em espírito. Mas também adorar a Deus da maneira correta é adorá-lo em verdade. De certo modo, eu já falei um pouco disso. Adorar a Deus em verdade é adorar de acordo com a sua palavra e não segundo a imaginação do homem. Lembra que adorar a Deus no Antigo Testamento em verdade significava para os israelitas seguir todo o ritual de culto que Deus estabeleceu para o seu povo, principalmente no livro de Levítico. Todas as cerimônias, todos os rituais, era tudo aquilo que envolvia o culto. Hoje, nós somos chamados a adorar a Deus de forma simples e ordeira. O Novo Testamento fala sobre isso. Adorar a Deus com ordem e decência. E nós aplicamos no culto os elementos que caracterizam a adoração a Deus bíblica. Quando você vai para o Novo Testamento e olha para Israel, para a igreja primitiva, você vai perceber que os elementos do culto é aquilo que nós fazemos aqui. A oração, que é a invocação do nome do Senhor. Eles se reuniam unanimemente para orar, perseverar na doutrina por meio da pregação do Evangelho, cantar louvores, os hinos do Senhor, os salmos do Senhor, celebrar os sacramentos e
desenvolver a comunhão dos santos por meio das ofertas que eram também trazidas e apresentadas a Deus no primeiro dia da semana. Então ele se reuniu no primeiro dia da semana para quê? Adorar a Deus, cantar os louvores do Senhor, ofertar com alegria e ouvir a pregação apostólica. Isso é adorar a Deus em verdade. Mas eu queria destacar outro aspecto e terminar com isso. Adorar a Deus em verdade envolve também uma adoração cheia da Escritura, saturada da Bíblia, irmãos. Entenda, não é somente ter uma adoração governada pela palavra, mas também uma adoração cheia da palavra de Deus. Quando Paulo diz assim, que a gente deve oferecer a Deus um culto racional, ele fala isso em Romanos 12, oferecer um culto racional, um culto inteligente, um culto que é baseado no que a Bíblia diz, que é norteado pela Escritura e não pela experiência pessoal das pessoas, ou pelo emocionalismo das pessoas. É um culto inteligente, sabendo o que estamos fazendo com a palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus. Então aqui nós temos que orar a Bíblia, cantar a Bíblia, ler a Bíblia e pregar a Bíblia, irmãos. É isso que Deus manda, porque é pela palavra que Ele vai não somente santificar e edificar o seu povo, mas é também por essa palavra, pregada fielmente no poder do Espírito Santo, que Ele vai converter pecadores, conduzir pecadores à fé e ao arrependimento. Daí a importância que a confissão de fé dá aqui, a pregação. Diz que Deus não quer falar hoje por meio de ídolos mudos, mas Ele quer falar, ensinar o seu povo por meio da pregação viva da sua palavra. Por isso que Deus nos livre, irmãos, de um dia surgir na nossa mente a ideia de ofuscar a pregação para substituí-la por coisas mais atrativas. Como eu disse lá no início, um show gospel ou uma peça teatral. Não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. É pela loucura da pregação. Um pecador falando para outros pecadores, segundo a graça e o poder do Espírito Santo, que ele vai realizar a obra da fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Esse é o interesse de Deus no culto e na pregação. Não somente ser glorificado por nós, mas também, irmãos, criar um povo que adore a Deus em espírito e em verdade. É isso que Deus está procurando aqui. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Imagine, que adianta um templo grandioso, luxuoso, mas cheio de pessoas vazias de Deus e que não o adora verdadeiramente. O Senhor não está impressionado, Ele não vai se impressionar com isso, com pompas, imagens e coisas impressionantes. O Senhor, Ele procura quem o adore em espírito e em verdade. Que você seja de fato esse adorador, que está aqui para glorificar o seu Salvador, motivado pela gratidão diante da salvação que Ele ofertou a você em Cristo. Desejoso de receber a sua palavra e vivenciá-la, conduzir a sua vida por meio dela, na sua caminhada nessa terra. Que Deus nos ajude, irmãos, a não só compreender a riqueza, a importância, a seriedade desse mandamento, mas de fato aplicá-lo na nossa vida, adorando a Deus da forma correta e guardando em nossa mente uma compreensão exata e bíblica daquilo que Deus é e representa
para cada um de nós. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos responder cantando